Que a paz de Deus esteja com você. Hoje quero falar profundamente ao seu coração sobre algo que talvez você tenha sentido que estava parado, adormecido, esquecido, mas que, pela graça de Deus, está prestes a despertar novamente na sua vida. O título deste vídeo é A Promessa que Dormia Está Despertando. E não é apenas um tema bonito, é uma palavra profética, uma direção espiritual que fala de algo real que Deus está fazendo neste tempo. Há bênçãos que pareceram atrasadas, respostas que pareciam ter perdido a hora, sonhos que foram colocados na gaveta porque você achou que já tinha passado o momento. Mas Deus não esquece o que prometeu, e aquilo que adormeceu por um tempo está prestes a acordar. Muitas vezes, o período de silêncio de Deus não é ausência, mas preparação. Assim como a semente descansa na terra antes de romper, a promessa também passa por um tempo de repouso. Não é morte, é maturação. E talvez você tenha sido tentado a acreditar que acabou, que não haveria mais movimento, que a situação não mudaria. Mas Deus está te chamando hoje para perceber que, mesmo enquanto você achava que nada acontecia, Ele estava alinhando todas as coisas. A Bíblia diz em Abacuque 2:3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressa para o fim, e não falhará. Embora pareça demorar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Essa palavra é um lembrete poderoso de que aquilo que Deus planeja não se perde no caminho. Mesmo quando parece que tudo ficou parado, o tempo de Deus continua avançando, ajustando, moldando, preparando. A promessa pode até ter parecido dormir, mas não morreu. E quando Deus decide tocar aquilo que repousou, nada pode impedir o despertar. Pense em quantas vezes você já se frustrou achando que Deus tinha te esquecido, quando na verdade Ele estava protegendo seu coração de algo que ainda não estava pronto. Há momentos da vida em que pedimos portas abertas enquanto Deus está construindo o corredor. Queremos respostas imediatas, mas Ele quer resultados eternos. A promessa demorou porque precisava amadurecer, e você também precisava. Hoje, Deus te convida a sentir o despertar. Talvez você não veja ainda com os olhos naturais, mas algo já começou dentro de você. Um novo ânimo, uma fé reacendida, uma percepção espiritual mais clara, um desejo novo de seguir adiante. Isso é sinal de que Deus está movimentando as águas. Assim como Jesus chamou Lázaro pelo nome e aquilo que estava preso, parado e cercado por pedras se levantou, Deus também está chamando aquilo que estava imóvel na sua vida para sair para fora. Você não está assistindo a este vídeo por acaso. Há um propósito divino neste momento. A promessa que dormia está despertando porque o tempo chegou. O tempo de Deus está se alinhando com o seu, e algo novo começa a florescer. Respire fundo, abra o coração e permita que esta palavra te envolva. O Espírito de Deus está soprando vida sobre o que estava quieto. E você vai perceber isso nos próximos dias. Pequenas confirmações, movimentos discretos, sinais que antes você não enxergava. Mas agora, com essa luz acesa dentro de você, tudo começará a fazer sentido. E antes de seguirmos para a próxima parte desta mensagem, quero que você apenas receba esta verdade. Nada que Deus prometeu ficará para trás. Nada que Ele ordenou ao seu respeito será cancelado. A promessa não morreu. Ela só descansou. Mas agora ela desperta. Quando Deus desperta uma promessa, Ele também desperta você para recebê-la. Há momentos em que o Senhor não apenas restaura aquilo que estava adormecido, mas restaura também o seu interior, a sua expectativa, a sua confiança. É como se Ele soprasse vida dentro do seu espírito e dissesse: levanta-te, porque o que eu te dei continua de pé. E talvez, durante muito tempo, você tenha caminhado com o coração cansado, tentando acreditar, mas se sentindo sem forças para continuar. Esse desgaste não significa falta de fé. Significa apenas que a espera pesou sobre você. Mas hoje Deus está renovando o seu vigor. Há um detalhe importante sobre as promessas de Deus. Elas não dependem do cenário. O cenário pode ser desfavorável, pode parecer tarde, pode não haver recursos, pode faltar apoio, pode faltar entendimento. Mas quando Deus determina algo, Ele faz acontecer no tempo exato. Pense em José, que recebeu um sonho ainda jovem, mas precisou passar por fases difíceis até que o propósito se cumprisse. Houve um período em que nada fazia sentido, tudo parecia adormecido. Mas, mesmo assim, Deus estava movendo peças nos bastidores. E, no tempo certo,
Aquilo que esteve escondido por tanto tempo veio à luz. Assim também será com você. A promessa pode ter ficado oculta, parecendo distante. Mas Deus não fechou o livro da sua história. Ele apenas virou a página para preparar o próximo capítulo. Às vezes, Deus esconde o que é precioso para proteger. Ele guarda, ele sela, ele envolve em silêncio até que você esteja pronto para carregar aquilo que ele sempre quis te entregar. Por isso, não interprete o período de espera como abandono, mas como cuidado divino. O despertar da promessa costuma vir acompanhado de pequenos sinais. Não é sempre algo explosivo ou imediato. Às vezes é uma palavra que toca fundo, uma oportunidade que se abre, uma pessoa que chega, uma porta que você nem esperava ver destrancada. Em outras vezes, é apenas uma paz suave que começa a tomar conta do seu coração, sem explicação lógica. Esses sinais são como o amanhecer. Primeiro um clarão discreto no horizonte, depois a luz tomando forma, até que o dia se revela por completo. E Deus está te dizendo hoje: observe, perceba, escute. As promessas dele nunca deixam de respirar. Elas estão vivas, mesmo quando parecem silenciosas. E quando ele começa a operar, nada pode deter. O que estava parado começa a se mover. O que parecia impossível começa a se moldar. O que parecia distante começa a se aproximar. Você está entrando em um tempo de realinhamento espiritual, emocional e até mesmo material. Nada do que foi te prometido será retirado. O que dormia está acordando. Mas deixe que esta verdade se firme dentro de você. Para que a promessa desperte, muitas vezes é você quem precisa despertar primeiro. Deus reacende o fogo, mas você precisa decidir mantê-lo aceso. Ele revive a esperança, mas você precisa caminhar com ela. Ele abre caminhos, mas é você quem dá o passo. Não permita que o desgaste da espera te impeça de perceber que o tempo chegou. Não permita que antigas frustrações abafem o som da voz de Deus chamando aquilo que é seu para fora da escuridão. E antes de encerrarmos esta parte, se esta mensagem está falando com você, eu te peço, deixe seu like, comente aqui embaixo e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Isso ajuda demais o canal e faz com que mais vidas sejam alcançadas. À medida que caminhamos nessa reflexão, quero que você compreenda algo muito profundo. A promessa que Deus fez não é apenas um acontecimento futuro, mas uma obra que Ele já iniciou dentro de você. Muitas vezes ficamos esperando algo acontecer fora, no ambiente, nas circunstâncias, quando na verdade Deus começa de dentro para fora. E é exatamente isso que faz a promessa despertar no tempo certo. Há períodos em que Deus trabalha em silêncio no coração, ajustando atitudes, fortalecendo áreas fragilizadas, curando feridas que você nem percebia mais que estavam abertas. Esse processo interior é tão importante quanto o cumprimento da promessa em si. Porque, se Deus te entrega algo grande antes de você estar emocionalmente, espiritualmente ou até mentalmente preparado, aquilo que deveria ser bênção pode se tornar peso. Por isso, Ele trata, molda, lápida e só então chama a promessa para fora do descanso. Talvez você tenha passado por momentos em que questionou: por que demorou tanto? Ou até mesmo: será que ainda vai acontecer? E Deus te responde hoje: eu nunca parei de trabalhar. O que parecia dormência era, na verdade, cuidado. O que parecia pausa era preparação. E agora que você atravessou processos, cresceu, amadureceu e até mesmo suportou situações que antes não conseguiria, Deus libera o despertar. A palavra de Deus está repleta de momentos em que Ele honra aqueles que perseveraram, mesmo quando nada fazia sentido. Pense em Abraão, que recebeu uma promessa gigantesca e caminhou por anos sem ver sinais concretos. Pense em Ana, que chorava em silêncio esperando o milagre. Pense em Noé, construindo algo que ninguém compreendia. Todos passaram por períodos de aparente dormência, mas quando o tempo do despertar chegou, a manifestação foi tão intensa que ninguém pôde negar. Deus está trazendo um tempo assim para você. Um tempo em que o que parecia improvável se tornará evidente. Um tempo em que tudo aquilo que foi regado com lágrimas, oração e fé começará a dar fruto. Não porque você pressionou, mas porque Deus decidiu que chegou a hora. E quando Ele diz agora, não há atraso que resista, não há muralha que impeça, não há desânimo que sobreviva. O mais precioso é que o despertar da promessa não acontece apenas para cumprir uma expectativa humana,
mas para revelar a glória de Deus na sua vida. Quando aquilo que parecia impossível finalmente acontece, não há como dar outro crédito a não ser ao próprio Deus. E é justamente assim que ele transforma testemunhos pessoais em instrumentos de fé para outras pessoas. O que Deus está despertando em você será motivo de esperança para muitos. Por isso, continue firme nesta jornada. O que dormia já está respirando novamente. A chama que parecia pequena está se tornando forte. E, neste processo, você não está sozinho. Deus está guiando cada passo, afunilando os caminhos, abrindo portas discretas e fechando outras que só te atrasariam. Todo esse movimento, mesmo que silencioso, tem um propósito: te alinhar ao cumprimento da promessa. Nos próximos minutos, vamos aprofundar ainda mais esse entendimento e entrar em uma preparação do coração para receber o que Deus está liberando. Permita-se mergulhar completamente nesta mensagem. Algo está sendo transformado dentro de você, e essa mudança é o sinal mais claro de que a promessa já começou a despertar. Agora quero conduzir você a um entendimento ainda mais profundo. Quando Deus desperta uma promessa, Ele também desperta caminhos. Há portas que nunca se abriram antes porque não eram para aquele tempo. Há conexões que nunca aconteceram porque não estavam prontas. E há oportunidades que pareciam inexistentes, mas que aparecem de forma clara e quase inesperada quando o tempo de Deus chega. É assim que Ele opera. Ele não apenas libera a promessa, Ele estrutura o ambiente ao redor dela. Muitas vezes, você tentou empurrar portas com as próprias forças. Tentou fazer acontecer, tentou acelerar processos, tentou encontrar atalhos porque acreditava que estava demorando demais. Mas Deus, na sua sabedoria, fechava essas portas para evitar que você entrasse em lugares que não sustentariam o propósito que Ele tem para você. Quando Ele fecha, Ele protege. Quando Ele impede, Ele prepara. E agora, quando Ele decide abrir, nada e ninguém pode fechar. Algo importante que você precisa saber é que o despertar da promessa não significa apenas receber algo. Significa compreender que Deus está organizando tudo no tempo certo. Ele está alinhando situações, trazendo pessoas específicas, conectando pontos que antes pareciam soltos. Ele está preparando o cenário para que a promessa não só aconteça, mas permaneça. Porque Deus não entrega nada pela metade. O que Ele desperta, Ele sustenta. É por isso que, às vezes, Ele te tirou de lugares onde você se sentia confortável. Ele mudou rotas que você não queria mudar. Ele permitiu que portas se fechassem para que você saísse de ambientes que não acompanhariam o crescimento que estava por vir. Cada deslocamento que pareceu confuso lá atrás vai fazer sentido quando a promessa se manifestar. Deus estava te reposicionando. E tem algo muito especial nisso. Deus não desperta promessas em ambientes mortos. Quando Ele traz um tempo novo, Ele traz movimento, Ele traz vida, Ele traz direção. Você pode até ter achado que perdeu tempo, mas Deus te diz hoje, nada foi desperdiçado. Cada lágrima, cada silêncio, cada oração, cada noite difícil, cada tentativa frustrada, tudo isso se tornou terreno fértil para aquilo que está surgindo agora. A promessa que estava silenciosa está começando a falar. É assim que Deus faz. Ele pega aquilo que parecia parado e faz florescer. Ele pega aquilo que parecia sem cor e devolve brilho. Ele pega aquilo que parecia esquecido e transforma em testemunho. E o mais incrível é que Ele faz isso de um jeito tão suave e tão sábio, que quando você perceber, já estará vivendo aquilo que antes só conseguia imaginar. Por isso, abra seu coração. Não resista ao movimento de Deus. Não tente voltar para lugares que Ele já te tirou. Não tente reviver ciclos que já terminaram. O despertar da promessa sempre vem acompanhado de convites para seguir adiante, não para voltar atrás. E você já não é mais a mesma pessoa que começou essa jornada. Você amadureceu, cresceu, está mais forte espiritualmente. E Deus honra quem permanece fiel mesmo no silêncio. Agora, vamos seguir para a próxima parte dessa mensagem, onde vamos entrar mais profundamente no aspecto espiritual desse despertar e preparar o terreno para a oração que virá adiante. Continue comigo. O que Deus começou a mover dentro de você é real, e Ele ainda tem mais para revelar. Neste momento, quero que você permita que esta palavra alcance regiões ainda mais profundas do seu coração. Porque o despertar da promessa não é apenas um acontecimento externo, mas um mover espiritual que transforma a maneira como você percebe a vida, o futuro e até mesmo a ação de Deus.
A promessa desperta quando você desperta espiritualmente, e isso começa quando a sua fé volta a respirar com força. Há pessoas que passam tanto tempo esperando que a promessa se cumpra, que sem perceber deixam a fé adormecer também. Não é porque pararam de acreditar, mas porque se acostumaram com o silêncio. A espera longa pode fazer o coração desacelerar. Porém, agora, Deus te chama novamente para a presença dele, porque antes da promessa acordar na terra, ela acorda dentro da sua alma. É nesse ponto da caminhada que Deus começa a reacender convicções que estavam apagadas. Ele traz de volta sonhos que você deixou guardados por medo de se frustrar. Ele renova a coragem que você achou que não tinha mais. Muitas vezes, o despertar da promessa começa com um simples pensamento: isso ainda pode acontecer. Ou com uma impressão sutil: ainda há algo vindo. Esses pequenos sopros espirituais são o início de uma grande transformação. E quando Deus sopra dentro de você, tudo muda. Você começa a ver com outros olhos. Começa a perceber caminhos que antes pareciam fechados. Começa a sentir esperança onde antes havia cansaço. E essa mudança de percepção é espiritual. Ela vem do alto, não de estímulo emocional. Deus desperta primeiro o seu interior para que você tenha força, discernimento e fé suficientes para sustentar o que Ele vai te entregar. Não ignore os sinais espirituais deste tempo. Talvez Deus tenha te acordado mais cedo alguns dias. Talvez Ele tenha colocado frases no seu coração que você não conseguia explicar. Talvez pessoas começaram a te procurar com palavras de ânimo que você nem pediu. Talvez situações antigas voltaram à sua mente, mas não como lembranças dolorosas, e sim como peças de um quebra-cabeça que finalmente está se encaixando. Esses são sinais de que a promessa está respirando, se movendo, se preparando para se erguer. E saiba de uma coisa: quando a promessa desperta, ela não volta a dormir. O inimigo pode até tentar trazer dúvidas, mas quando Deus libera um movimento, ele é contínuo. A engrenagem espiritual já começou a girar. Há algo acontecendo no invisível que logo se tornará visível. Há respostas sendo liberadas. Há caminhos sendo destrancados. Há portas sendo movimentadas. O céu está se alinhando ao seu favor. E nesse processo, Deus quer que você esteja sensível. Ele quer que você entenda que nada disso é coincidência ou acaso. É cumprimento, é tempo marcado, é promessa sendo ativada. Ele está preparando não só a bênção, mas você para a bênção. E quando essas duas coisas se encontram, o tempo de Deus e o seu preparo espiritual, o milagre acontece. Portanto, mantenha o coração desperto. Permita que a fé seja reacendida. Não desconsidere o que Deus está fazendo agora, mesmo que ainda seja invisível aos olhos naturais. Uma grande obra começa de maneira silenciosa, mas termina de forma gloriosa. E você está exatamente nesse início poderoso, no momento em que tudo dentro de você começa a reconhecer que Deus está em movimento. Na próxima parte, vamos nos aproximar mais da oração, preparando seu espírito para receber aquilo que Deus já colocou em movimento. Continue comigo. O que está vindo é maior do que você imagina. Estamos chegando a um momento muito especial desta mensagem, um ponto em que o seu coração começa a perceber com mais clareza que Deus realmente está despertando algo dentro de você. Este despertar não é emocional, não é fruto de empolgação momentânea. É espiritual. É profundo. É real. E, quando Deus começa a mover algo na sua vida, esse movimento pode ser sentido até mesmo antes de qualquer mudança visível. Você talvez esteja percebendo uma sensibilidade maior à presença de Deus. Talvez tenha voltado a orar com mais intensidade. Talvez encontre paz em situações onde antes havia inquietação. Tudo isso é sinal de que o Espírito Santo está te preparando para um novo tempo, o tempo em que a promessa deixa o silêncio e se torna realidade. A Bíblia nos mostra que sempre que Deus vai realizar algo grandioso, Ele prepara o ambiente espiritual primeiro. Antes de José ser exaltado, houve um processo interno. Antes de Davi se tornar rei, houve um preparo em secreto. Antes de Ana receber o filho tão esperado, houve lágrimas derramadas diante do altar. Deus sempre trabalha no coração antes de trabalhar na circunstância. E isso que você está sentindo agora, esse despertar suave, contínuo, firme, é a prova de que Ele está te alinhando ao propósito. Talvez você tenha vivido momentos em que achou que já tinha perdido direito àquilo que Deus prometeu.
Momentos em que pensou que tinha falhado demais, demorado demais, duvidado demais. Mas escute, as promessas de Deus não se anulam por causa das dificuldades do caminho. Deus não cancela um propósito porque você tropeçou. A promessa que Ele te deu não é sustentada pela sua perfeição, mas pela fidelidade dele. E Ele continua fiel. Por isso, não carregue culpa pelo tempo em que você achou que nada estava acontecendo. Não se condene pelos dias em que a esperança esteve fraca. Deus te viu em cada etapa, te guardou, te sustentou e, agora, está te conduzindo ao momento em que tudo começará a florescer de novo. E este é o ponto em que você precisa se posicionar espiritualmente. Quando a promessa desperta, ela chama você para um nível mais profundo de confiança. É como se Deus dissesse: eu estou fazendo. Agora, caminhe comigo. Não é hora de olhar para trás, não é hora de reviver medos antigos, não é hora de dar atenção às vozes contrárias. É hora de alinhar a mente, o coração e a fé com aquilo que Deus já está realizando. O despertar da promessa também exige vigilância. Porque quando Deus começa a mover, você precisa evitar tudo aquilo que pode tentar abafar esse movimento. Evite palavras negativas. Evite pensamentos que contradizem aquilo que Deus já falou. Evite pessoas que drenam sua fé. Evite revisitar dores antigas como se fossem atuais. O que Deus está despertando em você é precioso demais para ser ofuscado. E lembre-se, não é porque você ainda não viu o cumprimento completo que nada está acontecendo. O invisível sempre antecede o visível. O espiritual sempre antecede o material. A promessa sempre acorda dentro do coração antes de se manifestar do lado de fora. Se você está sentindo essa movimentação interna, então prepare-se, porque o próximo passo será um mover externo. Agora, vamos nos aproximar da parte final desta mensagem, onde faremos juntos uma oração de alinhamento, entrega e confirmação deste despertar espiritual. Abra o coração, pois o que Deus vai ministrar a seguir vai tocar profundamente a sua alma. Depois de tudo que você ouviu até aqui, quero te conduzir agora para um momento de entrega, de conexão com Deus e de confirmação espiritual. Porque, quando a promessa desperta, é essencial que o coração esteja alinhado, firme e disposto a caminhar com o Senhor. A promessa que dormia está despertando, e agora é hora de consagrar esse despertar nas mãos de Deus. Antes da oração, guarde este versículo no coração, um lembrete do cuidado de Deus para com aqueles que esperam nele. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5:24. Essa palavra afirma com clareza que aquilo que Deus começou, Ele também vai cumprir. Ele chama, Ele prepara e Ele realiza. Se Ele te deu uma promessa, Ele também vai te dar condições para viver tudo o que está vindo. Agora, vamos orar. Senhor meu Deus, em Tua presença eu coloco esta vida que agora ora comigo. Tu conheces o coração dela, conheces as dores, os medos, os silêncios e também os sonhos que estavam guardados. Pai, eu te peço que, neste momento, o Teu Espírito Santo toque profundamente esta alma e desperte tudo aquilo que veio de Ti, tudo aquilo que foi prometido, tudo aquilo que foi alinhado nos céus. Senhor, renova as forças, cura as áreas interiores que foram machucadas durante a espera, restaura a fé que por momentos ficou cansada. Sopra vida nova, esperança nova, ânimo novo. Desperta dons, desperta projetos, desperta caminhos. Que aquilo que estava adormecido volte a respirar e volte a florescer pelo Teu poder. Pai, remove as barreiras espirituais, emocionais e circunstanciais que tentam impedir o cumprimento da promessa. Abre portas que precisam ser abertas, fecha portas que já não fazem parte do propósito. Que haja clareza, discernimento e paz. Que esta pessoa perceba, dia após dia, os sinais do Teu mover, entendendo que Tu já começaste a operar. Senhor, eu consagro este despertar em Tuas mãos. Que esta promessa, que há tanto tempo esteve em silêncio, agora seja erguida, fortalecida, protegida e conduzida pelo Teu amor. Que o tempo do cumprimento seja marcado por testemunhos, por crescimento e por uma fé renovada. Obrigado, Deus, porque Tu és fiel em todos os Teus caminhos. E obrigado porque a promessa que dormia está despertando agora, para a Tua glória. Amém. Respire fundo. Permita que essa oração continue ecoando dentro de você. O que Deus despertou hoje não será apagado.
O movimento começou, e a boa obra já está a caminho de se manifestar. E agora, antes de encerrarmos, eu te peço, se esta mensagem abençoou sua vida, deixe o seu like, escreva um comentário aqui abaixo e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra. Isso fortalece a nossa missão e faz com que mais pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e caminhe com você em cada passo deste novo tempo. A promessa que dormia está despertando. E você vai viver isso.